Você já parou para pensar como é que é a sua pisada? Alguém já falou, já comentou aí da sua pisada? Você já notou algo estranho na pisada? Quando você está usando um sapato por muito tempo, de repente começa a doer, aí outro já é mais confortável. Será que tem relação tudo isso? A gente vai conhecer hoje os tipos de pisadas. Isso pode mudar uma série de coisas na sua qualidade de vida. Quem vai explicar pra gente hoje pela primeira vez é o ortopedista, Dr. Alberto Gottfried. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. E o assunto é muito legal. A gente já bateu um papinho antes do programa começar. E eu queria até abrir com essa informação que você me passou há pouco. Então quer dizer que o pé está relacionado com a coluna completamente? Exatamente. As pessoas se preocupam muito com a posição que o pé atinge o solo. Tá. Na verdade, a pisada não depende unicamente do pé. Né? O pé é a consequência da posição da coluna. Isso reflete nas articulações que estão abaixo. A articulação do quadril, do joelho e finalmente tornozelo e pé. Entendi. Então uma pessoa que tem um problema na coluna, enfim, a gente já falou aqui diversas vezes no programa, alguns problemas e até algumas cirurgias feitas, isso diretamente vai ser relacionado com o tipo de pisada e até com futuras lesões no pé por causa da coluna. Na verdade, nem sempre existe um problema na coluna. Pode ser uma curvatura natural. Fisiológica, a pessoa nasceu com aquilo. Então, existem pessoas que têm mais curvatura na lombar, que a gente chama de lordose lombar, que é aquela curvatura em cima do bumbum, e pessoas que têm menos curvatura lombar. Por exemplo, existem diferenças raciais. Os negros têm mais curvatura do que os brancos. Consequentemente, todas as articulações que vêm abaixo, quadril, joelho e pés, nos negros tendem a ser diferentes dos brancos. Olha que interessante. Isso influencia também a pisada. De uma maneira muito interessante, a gente pode entender por que o negro ele tem uma passada mais larga e por que o negro compete melhor, por exemplo, no atletismo. Tem tudo a ver com isso? Tem tudo a ver com a coluna. Que legal! Por outro lado, a coluna do negro não favorece outros esportes como a natação. Porque ele tende a ficar um pouco mais fora da água e isso dificulta a braçada. Por isso que o branco costuma ir melhor na natação. Temos mais campeões, então, perfeitamente. brancos. É por isso, então, que as mulatas no carnaval conseguem dar aquele show, aquele espetáculo bumbum empinado, então, porque já tem aí um bumbum mais empinado mesmo, e tem uma pisada, então, que facilita, porque elas aguentam muito. Então, tá ligado também. Aí descobrimos os segredos das mulatas, Luizinha, tá vendo? Descobrimos tudo. Mas, olha, vamos abrir nosso papo, então, colocando aqui um vídeo que mostra um pouquinho dessas pisadas, até pra gente relacionar isso com a atividade física e com os efeitos no dia a dia. Vamos soltar o vídeo, você pode parar quando você quiser. Tá bom. A gente começa até mostrando a corrida, que hoje é um esporte que cada vez mais as pessoas estão aderindo, principalmente no Brasil. E queria até que você comentasse, a pisada influencia diretamente quando a pessoa escolhe determinada atividade física? Perfeitamente. De uma maneira geral, as pessoas têm pisada neutra, ou uma pisada que a gente chama de pronada. Acho que a gente vai chegar aí, vamos parar aqui que aqui vai falar de alguma. Isso, exatamente. Como é que a gente avalia isso? A pisada ela é avaliada pelo eixo da perna e pelo ângulo que ela faz com um tornozelo com o solo. Na pisada neutra, todo o pé, a gente pode mostrar aqui na figurinha também, todo o pé realiza carga no solo de maneira uniforme. Essa seria a pisada ideal. Pisar com o pé inteiro. O pé inteiro, ele começa com o calcanhar e a força distribuída pelo pé inteiro até que o dedão, o hálux, desprega do solo e a gente continua a passada. Perfeito. Só que essa não é a pisada mais comum. A pisada mais comum é o que a gente chama de pronada. Que ela é um pouquinho tortinha. Ela é levemente torta e a parte interna do pé pisa com mais pressão do que a parte externa. Vamos colocar aqui, então vamos seguir com essa daqui seria a neutra. Pisada neutra. Que é a ideal. Pisada ideal. Mas então não é a que acontece com mais frequência, é a neutra. Então pisou com o calcanhar e depois em seguida colocou a parte da frente. Isso na corrida é o que os professores normalmente indicam, né, para começar a corrida. Na verdade... Vamos parar nessas, daqui já é outra. Na verdade, a posição do pé é intrínseco. É difícil o professor indicar como que se deva ou não se deva correr. Isso é determinado geneticamente. Entende? A pessoa não vai conseguir mudar. Não vai. Se ele fala, não, você tem que fazer isso, o pé não faz. Não vai conseguir mudar. É claro que existem alguns tipos de tratamento com
reabilitação de fisioterapia, onde o profissional consegue trabalhar uma musculatura em detrimento da outra, tá? E isso acaba, de certa maneira, acomodando um pouquinho o pé. Entendi. Tá? Mas mudanças radicais não são possíveis. Olha, interessante. Então, por isso tem muita gente que, às vezes, fala assim, eu tento correr e não consigo. Exatamente. A supinada, qual seria essa supinada? Então, a supinada é uma pisada mais rara. Tá? Ela comete basicamente 5% das pessoas. Tá. E ela... dá um pulo? Exatamente. E a parte externa do pé, ela sofre maior impacto. Tá? Essa pisada é a pior para corredores. Tá? Como a gente está falando de corrida aqui, o que acontece? Como a força ela é aplicada principalmente na face externa do pé, existe uma pressão maior nessa região. Tá? Inicialmente, isso E bate com tudo, assim, né? A gente vê pela Bate com tudo. Normalmente bate primeiro com o calcanhar, depois com a parte lateral do pé. E inicialmente... Vamos segurar nessa imagem aqui. Perfeito. Então estamos falando dessa daqui, que é a pisada supinada. Ela pode trazer mais lesões a longo prazo? Ela pode. Ela pode trazer mais lesões. Inicialmente dor, tá? Então, é claro que aquele corredor recreacional talvez não tenha tantos sintomas. Mas falando em maratonista ou corredor de alta performance, que faz esportes praticamente todos os dias, em treinos longos, extenuantes, essa pessoa vai ter mais dor. Em segundo lugar, vai ter mais calosidades no pé. Tá? E a calosidade do pé é um fator importante durante o exame físico do ortopedista. Tá? Nós costumamos analisar o pé e, por meio da quantificação dos calos, a gente costuma ter uma ideia de como que esse indivíduo pisa. Olha que interessante. E, por fim, esse tipo de pisada pode levar a fraturas. Olha. São fraturas por estresse. Do impacto mesmo. E isso não é só correndo. Caminhando também, com essa pisada, também pode aumentar a chance dessas lesões. Dependendo do volume de caminhada, sim. Embora seja mais frequente com a corrida. E a pronada, que era que você estava comentando, que é a mais comum? É a mais comum. Aliás, a gente recebe muito no consultório pais que trazem os filhos porque descobrem que a pisada é pronada. Na verdade, eles trazem como um pé chato. É quando a gente olha e acha que o pé é chato, que ele é retinho. Exatamente. Esse, então, é um sinal da pisada pronada. Exatamente. Esse é o tipo de pisada mais comum. Isso costuma preocupar muito os pais. E quando, na verdade, a nossa função como ortopedista é acalmá-los. Porque a grande maioria dessas crianças vai ter pé plano ou pé chato, independente do tratamento. Pode pôr bota, pode pôr palmilha. Tudo isso era realizado no passado. Hoje nós sabemos que não funciona. Tá? Então, claro, existem algumas orientações, como, por exemplo, pedir para a criança caminhar em terrenos regulares, para que isso tenda a formar aquele arco medial. Entendi. Mas o mais importante disso é que 90% dessas crianças não vai ter nenhum problema no pé. Não vai ter dor, não vai trazer nenhum malefício. E os pais mais calmos ficam, enfim... Os filhos também ficam mais tranquilos. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos deixar rolar então o nosso vídeo até o final, porque vai mostrar como é então essa pronada. Eu tenho uma pergunta, já que você citou esse lance das crianças relacionado a isso, quando a gente nota assim que a criança está andando com o pé para dentro ou com o pé para fora, alguma coisa estranha, ou mesmo o pé chato, o ideal é cuidar em que momento da vida dessa criança? Eu sou mãe, tenho um filhinho de 2 anos e tudo assusta, né? Então, é aquilo que você disse, os pais chegam ali ansiosos, aflitos, que seja um problema mais grave, que precisa de cirurgia e tal, e muitas vezes não precisa. Então, que momento a gente reconhece que a pisada dessa criança não está adequada, que está andando ou com o pezinho para dentro, ou com o pezinho assim muito para fora, ou é o pé chato, e quando deve entrar com algum tratamento para isso? Geralmente o pediatra faz o primeiro diagnóstico, a primeira suspeita diagnóstica. Então, no retorno, o pediatra tem habilidade para identificar os casos que são variações do normal. Entendi. Tá? E aí eles pedem a nossa avaliação, ortopédica. Quando notam algo diferente. O mais comum, em relação à pisada das crianças, tem a ver muito com a rotação do quadril. Então, que é o que tem a ver com a coluna, como você falou no início. Perfeitamente. Se o quadril roda muito interno, o pezinho tende a acompanhar e se roda externo também. Então, no exame físico ortopédico, principalmente nessa faixa etária, quando a criança começa a andar, a gente não precisa de muitos exames para detectar o problema. A questão é o exame físico mesmo. Então, a gente testa a rotação dos quadris, testa a angulação dos joelhos, da perna, porque tudo isso pode ser a causa
do problema lá do pé. Entendi. Olha que interessante. E aí, para cuidar disso, tem inúmeras maneiras, né? Tem as botinhas. Ainda são as botinhas? Ultimamente se usa menos as botinhas, tá? Eu mesmo que eu usei botinha, por isso que eu comentei. E muitas vezes, e na verdade, no processo normal do desenvolvimento, a perninha vai mudando de posição. Então ela começa mais arqueada, depois ela muda a angulação e por volta de 7 anos de idade ela atinge a nossa posição de adulto. Tá. Então essa tranquilização dos pais é muito importante. Mas em que fase a gente poderia fazer um tratamento que daria resultado? É ali 2 aninhos, 3 aninhos ou aguardar os 7 anos que a criança então já está mais próxima do que seria como adulto? Isso depende muito do problema. Tá? Se for uma questão fisiológica, a gente não faz absolutamente nada. Tá? Observação periódica, retornos com o ortopedista algumas vezes por ano, tá? Para que se observe a evolução natural dos membros. Não tem regra, então? Não tem regra definida. Agora, se o problema é específico do pé, por exemplo, uma doença chamada pé torto congênito, onde existe realmente uma alteração do pé por conta da posição intrauterina, aí sim o tratamento é feito, por exemplo, com gessos seriados. Os melhores resultados são feitos com a criança realmente pequena. E isso a gente descobre com os ultrassons, né? No morfológico de 5 meses já dá para ver esse da perninha, né? Vamos fazer uma perguntinha então, diretor? Tem perguntinha que chegou pra gente? Olha lá. Vamos colocar na tela. Vamos ver quem mandou perguntinha. Ai, que linda! Isadora, um beijo pra você. Ai, adorei a foto. Meu calcanhar dói muito durante o dia. Isso pode ser problema aí, ligado à coluna? Tem muita gente que reclama de dor no calcanhar. Né? Que parece que tá queimando, né? O que é isso, doutor? Bom, depende, né? Se a dor for bem localizada no calcanhar, ela parece uma pessoa jovem, provavelmente existe uma inflamação na fáscia plantar, tá? Que é uma camada de tecido que recobre o pé e que frequentemente inflama em pacientes, em pessoas que ficam muito tempo de pé ou que usam muito sapato rígido ou mesmo em corredores, tá? E basicamente o tratamento disso é com um alongamento e reabilitação. Olha. Agora, em relação à coluna, até poderia ser um problema de coluna, mas nesse caso a dor teria que sair da coluna, irradiar por trás do glúteo e parar no pé. Entendi. Essas são as chamadas ciáticas, que normalmente acontecem por compressão do nervo ciático. Então se ela só sente dor no pé, não tem até um momento relação com a coluna. Provavelmente não. Entendi. Então, Isadora, tem que dar uma olhada, porque por ser jovem também, poxa, atrapalha muitas coisas que você vai realizar no seu dia para dar tudo certo, né, para fazer atividade física. Vamos colocar agora umas imagens super interessantes, é o que a gente estava falando então, das pisadas que você explicou. E a minha dúvida é a seguinte: para a caminhada do dia a dia, que a gente sabe que hoje o esporte da maioria é a caminhada, porque é super democrático, é de graça e é o que normalmente, inclusive cardiologistas aí, recomendam para que a gente tenha um mínimo por semana de atividade física. Esse tipo de pisada influencia uma caminhada para que seja aí uma caminhada bacana, para ser considerada uma atividade física ou não? Todo mundo, qualquer pisada, ela consegue realizar um exercício? Depende do grau da deformidade, tá? Em geral, as deformidades são leves e não atrapalham a caminhada recreacional. Tá, não atrapalham. Não atrapalham. O que a gente tem hoje, e que evoluiu muito nos últimos anos, é a qualidade e o modelo dos tênis para a caminhada. Era o que eu ia te perguntar. Eu ia até trazer meu tênis de corrida, gente. Esqueci. Peço desculpas, pedi desculpas pro diretor. Eu ia trazer alguns que eu corro, gosto e tal, como exemplo pra gente falar, mas eu esqueci. Tenho que admitir que hoje a culpa foi minha. Doutor, tem que usar o tênis certo? Tem que usar o tênis certo, tá? E o que acontece hoje, em relação à tecnologia dos tênis, é basicamente da seguinte maneira. Quem pisa muito com a parte lateral do pé, pode usar um tênis que tenha uma elevação lateral para que o pé fique plantígrado ou fique mais plano. Entendi, retinho. Então, essa é uma tecnologia. A segunda tecnologia é que a densidade da borracha é diferente dos diferentes apoios do pé. Isso para quem tem a pisada? Isso para quem tem pisada pronada ou supinada. Ou supinada. Ou seja, aquela parte que apoia mais tem uma borracha um pouquinho mais dura
e cede menos. Entendi. E a parte de dentro que apoia, no caso menos, acaba cedendo um pouquinho mais, como se fosse um amortecedor de um carro. Então os tênis, eles conseguem promover o pé para que ele fique numa pisada neutra. Essa é a tentativa. É a tentativa. Tá. É claro, lembrando que isso para deformidades leves. Entendi. Deformidades mais graves é um outro assunto que pode Tratamentos específicos, né? precisar de cirurgia nos casos mais graves. E a gente pode trazer para Você Bonita numa próxima pauta. Vamos para a próxima imagem, então. Aí, que bonitinho, tem os desenhos. Isso aqui está relacionado com a coluna? Está relacionado com a coluna. Tá? Diretamente. Olha que interessante isso. Isso daqui seria a marca que, em relação à pressão que o pé exerce no solo. Entendi. Existem diversos aparelhos que fazem isso, a baropodometria é um deles. Tá. Então isso é feito em laboratório de marcha, onde coloca-se o indivíduo para caminhar ou correr e mede-se a pressão que a planta do pé exerce no solo. Tá. E algumas lojas de tênis podem oferecer essa máquina? Podem oferecer. Eu acho que eu já vi. Podem oferecer, mas é um pouquinho mais complexo do que parece. Entendi. Tá? Não é algo que vai ser visível tão rápido para que a pessoa já compre o tênis certo. Exatamente. Existe um dado muito importante que a sua pisada, você que é corredora sabe disso, ela muda de acordo com o tempo do exercício. Sim. Ou seja, de uma maneira geral, depois de meia hora correndo, você começa a entrar em fadiga de alguns grupos musculares e a sua pisada muda em relação à sua pisada original. Então, o que é o ideal? Tá? Ter uma esteira no consultório ou, enfim, no laboratório, colocar o indivíduo para correr, deixar ele correr pelo menos meia hora e aí sim faz o teste da baropodometria. Que legal. Como chama o teste? Baropodometria. Baropodometria. A gente mostrou uma máquina aqui no programa uma vez, né, numa pauta super interessante, que a pessoa ficava realmente caminhando, tipo uma esteira, e aí quando aparece esse desenho, como se fosse um carimbo aí, do pé, vocês conseguem dizer qual é o tipo e qual é a pisada. Exatamente. Gostei muito. Esse aqui seria o pé neutro, perdão. Tá? Que é o ideal. Que é o ideal. Tá. Existe um recorte aqui, que é o arco plantar. Tá? E você olha que esse arco plantar, no pé plano da criança, ele tem apoio. É a parte chata que o pai percebe. Entendi. Porque essa parte aqui apoia. E o contrário, que é o pé cavo, ele tem um apoio maior na parte lateral. Por isso que essa região aqui tem maior estresse e no corredor pode até chegar a fratura. E dá dor, né? Por isso que... E dá dor. Muito tempo, de repente, em pé, fazendo muita caminhada, muito exercício, pode dar dor. Perfeito. Muito interessante. Vamos para a próxima imagem, então. Olha lá, a gente vai chegar no salto, meninas. Já estão... essa daqui. Essa daqui é interessante, porque agora a gente vai falar dessa relação com a coluna. Exatamente. Olha como essa curva muda a maneira como... Perfeito. O apoio do pé. Eu trouxe essa imagem justamente para explicar essa figura da direita. Tá? Essa figura mostra como a elevação do calcânio em relação ao solo gera impacto na coluna. Olha que interessante. Tá? A nossa coluna, infelizmente, não foi feita para usar salto alto. Os saltos muito altos. Eles podem ser usados, as mulheres gostam, os homens gostam também. De ver as mulheres aí com saltos. Mas em ocasiões específicas. Entendi. Usar o salto o dia todo é péssimo. É péssimo. E basicamente é simples entender por quê. Olha só o indivíduo como ele está deslocado para frente. Então ele tende a perder o equilíbrio para frente e de maneira compensatória ele joga o corpo para trás. Isso faz com que a lordose lombar trabalhe com uma intensidade acima do que ela deveria. E isso não tem relação direta com a pisada, pode ser qualquer tipo de pisada. Colocou o salto, muda tudo. É um outro capítulo, a gente está falando de um outro problema, mas como nós podemos prejudicar a nossa coluna. Isso, inclusive, estudos científicos que mediram a contratilidade muscular, Então colocavam eletrodos na coluna em pessoas com salto, em pessoas sem salto. E viram que aqueles que usam salto alto e ficam nessa posição, o músculo trabalha muito mais. Mais do que deveria. Caramba, que legal. A gente sabe que, obviamente, não faz tão bem, mas aí ouvindo os estudos, a parte científica é muito interessante. Então vamos fechar com a imagem aí dos belos saltos. Não, olha o salto de hoje, diretor. Vamos mostrar aqui, já que a gente está falando de salto. Veja bem, esse é um dos meus saltos preferidos, dos meus sapatos preferidos aqui do figurino. É grande pra caramba. Péssimo, né, doutor? Esse aqui. E andar para um lado, para o outro, para frente, para trás, corro o risco de ainda levar um tombo. E quando eu danço, aumenta o risco de tudo, então, porque digamos que a gente tem menos controle quando tá no salto. Aí depende muito da destreza de quem tá dançando, né? Eu pago bastante mico para não cair. Eu fico toda torta, feia, dançando horrível, mas pelo menos não cai, né, Simone?
Ontem encontrei uma querida que a gente saiu pra jantar e tal. Ela falou pra mim, Carol, te vi dançando outro dia. Ai, desculpa, eu não aguentei, eu ri muito. Nilzinho, acho que eu não vou dançar mais. Ela foi super sincera comigo. Porque o diretor fala que eu ainda tô dançando bem, mas ela disse verdade, que ela deu risada de mim. Eu tô começando a ficar tímida amanhã, não sei se eu vou dançar não, viu? Que toda sexta sim, sexta não, a gente tem dança aqui no programa. Mas brincadeiras à parte, tenho que te agradecer. Acho que é um assunto muito legal. Eu acho que a gente pode voltar a falar desse assunto e aí sim vamos trazer muitos tênis aqui para mostrar a escolha do tênis para falar da corrida, né? Que é um esporte tão bacana. No geral, doutor, tem que procurar, claro, o ortopedista, que é ele que vai fazer o diagnóstico de tudo, né? Perfeitamente. E se tiver algum problema, tem que tratar. Exatamente. Para melhorar a qualidade de vida. Adorei. Quem quiser entrar em contato, então, eu vou deixar aqui um agradecimento especial ao Hospital Albert Einstein e à Santa Casa de São Paulo. Dr. Alberto Gottfried, tá? É G-O-T-F-R-Y-D, ortopedista, então, que esteve hoje. Olha, dicas muito legais. Então, se aparecer com dor no pé e de repente a dor na coluna, você já sabe que tem tudo a ver. Obrigada. Eu agradeço. Até a próxima. Adorei. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Muito bom.